Olá a todos, dando continuidade às palestras do Evangelho segundo o Espiritismo, seguimos com o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. Hoje falaremos dos itens de 9 a 11, a Nova Era, quando também fecharemos este capítulo. Bom, o capítulo se inicia no item número 9, essa apresentação se inicia no item número 9, quando Kardec nos afirma que Deus é único, Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes por que passou esse povo destinava-se a chamar a atenção geral e fazer cair o véu que ocultava os homens da divindade. Então, através de Moisés e os 10 mandamentos, Deus deu conhecimento aos homens a respeito de sua existência e da sua unicidade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Então, toda a moral cristã está contida nos 10 mandamentos. É claro que ao seu tempo e à sua forma, de uma maneira mais simples, de uma maneira mais rústica, dada a nossa condição intelectual, ao nosso desenvolvimento moral naquela época. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de um adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha a regenerar. A esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos. Então, a grandiosidade de Deus, a sua força, era representada através dos holocaustos, através dos grandes acontecimentos e não por meio de sentimentos mais simples. Nem que se devesse perdoar a um inimigo. Então, o perdão aos inimigos não era possível naquele momento onde havia uma barbárie, uma selvageria muito arraigada, né? Afinal, éramos semi-selvagens. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Então, seguindo o processo da nossa evolução, da nossa capacidade de entender e assimilar informações, de aceitar uma moral mais refinada, foi quando Cristo esteve aqui na Terra, trazendo conhecimentos da sublime moral, da moral evangélico-cristã, que desde aquele tempo iniciou um longo processo de renovação do planeta. Essa moral trazida pelo Cristo, ela envolve a caridade, o amor ao próximo e a ideia de fraternidade, sendo que essa fraternidade estabelece entre nós uma solidariedade comum. Essa transformação, que não se dá do dia para a noite, sabemos que demorará eras, né? Já estamos aí há 2021 anos deste momento e ainda estamos bem longe do desenvolvimento dessa ideia na sua plenitude. Ela é uma parte importante da lei do progresso, da qual a natureza está submetida, da qual nós estamos submetidos do ponto de vista material, do ponto de vista moral e, obviamente, do ponto de vista espiritual. A lei do progresso é uma lei de Deus e ela é irrefreável. A gente não pode parar a lei do progresso, a gente pode sim participar dela, nos adiantarmos no desenvolvimento da lei ou ficarmos para trás, como muitos de nós acontece. São chegados os tempos em que hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Bom,
Nós sabemos que não se acredite, porém, que o desenvolvimento se efetue sem lutas. Então, nós sabemos que o desenvolvimento que gera a liberdade, que gera a independência cada vez maior, ela é permeada de lutas. Das lutas físicas e externas, né, bem sabemos que os primeiros cristãos sofriam lapidação e tiveram grandes dificuldades de divulgar novas ideias. Hoje ainda se luta através do cristianismo, pela sua divulgação, pelo seu entendimento. O mundo ainda é repleto de muita barbárie, mas sobretudo as lutas interiores, né? As lutas dentro de cada um de nós, quando internamente ainda estamos em oposição a ideias tão elevadas. Então, essa luta que se dá dentro de nós gera o desenvolvimento das ideias e a transformação moral, da qual somos todos partícipes, né? Partícipes. E esse espírito, ele diz o seguinte: a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Então repare como o Espiritismo ele sempre traz, sobretudo neste capítulo, que é um capítulo de introdução dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, a necessidade da união entre a ciência e a religião. E aí ele termina dizendo que Moisés abriu o caminho, Jesus o continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Bom, o item 10 diz: um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu ao homem que visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Então, das revelações e do processo evolutivo, certamente a mais marcante, a mais relevante, é a presença do Cristo entre nós, seja ela fisicamente, como se deu, mas sobretudo neste momento através de suas ideias. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e vos advertir. Então, nós tivemos o ápice através da vinda de Jesus, mas não foi suficiente devido à nossa imperfeição, à nossa longitude do processo evolutivo, né? Nossa inferioridade. É necessário, então, assim como foi com os profetas após Moisés, que os espíritos venham seguir esse caminho, trazendo as notícias, trazendo as informações, trazendo os conhecimentos para o nosso processo evolutivo. Então o Espírito diz: o mundo está abalado em seus fundamentos, reboará o trovão, sedes firmes. Então vivemos um mundo em transformação. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza, e estáis certos de que tudo que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. Bom, todos os ensinamentos de ordem divina permanecem, seja os 10 mandamentos, sejam os ensinamentos dos profetas, seja o Evangelho do Cristo, e assim também se dará com os ensinamentos dos Espíritos. O coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência, nos adverte o Espírito, né? Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Então, na obra que está por se fazer, está em andamento, cada um de nós, espíritos encarnados ou desencarnados, tem uma missão, tem um trabalho a realizar. Pequeno, grande, difícil, fácil, todos nós temos um ato a representar nessa existência, né? Nesse movimento da existência. E ele nos diz que tudo é fácil quando se crê e ama. Então, o nosso trabalho será facilitado a partir da nossa crença e do nosso amor por ele. Bom, para finalizar a nossa conversa de hoje, eu trago uma fala de Leon Denis na obra O Porquê da Vida, onde ele faz uma espécie de resumo sobre o Espiritismo. Ele diz o seguinte:
o Espiritismo envolve a existência de Deus, inteligência e diretriz, lei vivente, alma do universo, unidade suprema para onde se destinam e harmonizam todos os relacionamentos. Foco imenso das perfeições, de onde se irradiam e expandem ao infinito todas as potências morais. Então Jesus é o princípio, Deus é o princípio de tudo, e Jesus o seu representante máximo, pois é aquele que melhor representa as suas características, a sua força moral, dada ao seu desenvolvimento. E aí ele resume dizendo: justiça, sabedoria e amor. A imortalidade da alma, essência espiritual que encerra no estado de germe todas as faculdades, todos os poderes, que está destinada a desenvolvê-los pelo seu trabalho, encarnando sobre mundos materiais, levando-se por existências sucessivas e inumeráveis, degrau por degrau, até a perfeição. Então, Deus é a inteligência suprema e perfeição suprema. É a união da justiça, do amor e da sabedoria. Nós somos perfeitos em potencial, no estado de germe, né? em estado inicial. Temos todas as faculdades a serem desenvolvidas, todos os poderes a serem desenvolvidos, e vamos fazê-lo, vamos nos desenvolver encarnação por encarnação, existência encarnada após existência encarnada, degrau por degrau, e alcançaremos a perfeição. Temos conhecimento que existe uma lei do progresso irrefreável, fazemos parte dessa lei e alcançaremos a perfeição ao nosso tempo, da forma com a qual nos predispusermos a aceitar as leis divinas trazidas por Jesus e colocarmos-las em prática no nosso dia a dia, né? Através da prática da caridade, através do desenvolvimento da paciência, da mansuetude e do amor. Então, que assim seja, que possamos realmente buscarmos a perfeição todos os dias em nossa existência. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus.